Olá, aluno do sétimo ano, nós vamos continuar essa semana com linguagem algébrica e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais em equações. Vamos lá? Então, a gente viu que expressão algébrica, o que é uma expressão algébrica? A gente estava acostumado a mexer com a expressão numérica, porque só tinha número. Agora, na expressão algébrica, a gente tem número e letra, né? Então, a gente, por exemplo, aqui, ó, tem 3 expressões algébricas diferentes, cada uma de uma cor, né? 2x mais 5 é uma expressão algébrica, porque junto com os números eu coloquei uma letra. Gente, a gente viu, nomenclatura é muito importante. Semana passada a gente viu esses símbolos com o significado, o que era cada um deles. Em expressão algébrica, a gente também tem uns nomes que a gente costuma usar, né, para as letras e para os números. Então, essa expressão, 7x mais 5. Eu chamo a parte literal, a letrinha, eu chamo de parte literal. Então, o x é a parte literal. A parte que multiplica a letrinha é o coeficiente. Então, no caso aí, o 7 é o coeficiente. E quando eu tenho um número independente, sem letrinha, eu falo que esse número é um termo independente. Expressões equivalentes. Lembra o caso do igual que a gente viu? Duas expressões são equivalentes quando elas tiverem o mesmo valor. Olha lá a palavrinha que eu vivo falando com vocês. Equi é um prefixo que quer dizer igual. Equilátero, lados iguais, né? Agora, valente vem de valor, então eles têm mesmo valor. São expressões que têm valor igual. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no exemplo 1 aqui, eu dei essa expressão aqui, ó, 7x menos 3 mais 6y menos 8x mais 7 menos 4y. Eu posso juntar essas coisas aqui e simplificar essa expressão. Como que eu faço isso? Eu junto o que tem x com o que tem x, então aqui, ó, 7x menos 8x. É como se eu tivesse 7 maçãs menos 8 maçãs. Fiquei devendo uma maçã. Mais 6y menos 4y. Eu tinha 6 goiabas e comi 4 goiabas. Eu fiquei com 2 goiabas. Então, 2y. E os números, os termos independentes, menos 3 mais 7, mais 4. Então, a gente pode dizer que essa primeira equação, essa primeira expressão aqui, é igual a essa outra. Elas são equivalentes, né? Elas são duas expressões equivalentes. Outra coisa também que a gente sempre usa, a área de um quadrado. A área do quadrado a gente sabe que é o lado elevado ao quadrado, ou lado vezes o lado. Então, representei um quadrado aqui do lado. Ó. Os lados dele tem 2x, tem um pedaço de 2x e um pedaço de y. Então, os lados dele são 2x mais y. Isso aqui é uma expressão algébrica. Agora, se eu desenvolver esse produto, essa potência aqui, eu vou lá, 2x, eu tenho que fazer a distributiva aqui, ó, a regra do chuveirinho. 2x vezes 2x, 4x quadrado, x vezes x é x quadrado, 2x vezes y, 2xy, y vezes 2x, y2x, y vezes y quadrado. Aqui, ó, 2xy, y2x é a mesma coisa, porque isso aqui é um produto. O y multiplicando 2 multiplicando x, o 2 multiplicando x multiplicando y. A ordem dos fatores não altera o produto, não é isso que fala a regra? As propriedades da multiplicação? Então, eu posso juntar aqui, ó, posso escrever tudo isso aqui como 2xy e eu vou escrever isso aqui como 4xy. Então, 2x mais y ao quadrado vai ser equivalente a 4x quadrado mais 4xy mais y ao quadrado. Então, tanto faz eu escrever isto como isto,
é a mesma coisa, elas são equivalentes. Equação, então a gente até já viu, equação é quando nós temos letras, temos uma igualdade, tenho duas expressões equivalentes aí, a gente chama de equação e a letrinha a gente vai chamar de incógnita ou variável. O que é uma incógnita? Incógnita é uma coisa que a gente não conhece, né? Então, exemplo de fração aqui, ó, x menos 2 igual a 7. É um tipo de fração. Desculpa, fração não, gente, equação. 2x mais 3 igual a x quadrado. É outra equação. Aqui eu tenho números e letras e tenho uma igualdade. Geralmente, quando a gente quer encontrar o valor de uma incógnita, quando a gente tem uma equação, a gente quer achar o valor da letrinha lá da equação, que é incógnita. Então, sempre que tiver um sinal de igual numa expressão algébrica, quer dizer que isso é uma equação. E aí, tudo que tiver antes do sinal é exatamente igual ao que está depois do sinal. E eu tenho que tratar isso igual eu faço com fração. Vocês lembram de fração equivalente? Se a gente multiplicar ou dividir o numerador, tem que fazer o que você fizer no numerador ou no denominador, você tem que fazer. Fez no denominador, tem que fazer no numerador. Fez no numerador, tem que fazer no denominador, que nem aqui, ó, 3/7. Se eu multiplicar por 4 o denominador, eu tenho que multiplicar por 4 o numerador também, para a fração não perder o valor, para ela continuar representando o mesmo tanto. Então, com equivalência de expressão também é assim. O nosso desafio na resolução de equação é a gente deixar a incógnita, o x, né, o y, a letrinha que for, sozinho de um dos lados do igual. Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos fazer por exemplo aqui, ó. Por exemplo, x menos 7 igual a 2. Para mim achar o valor do x, deixar o x sozinho desse lado de cá do igual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse menos 7 daqui. Mas o que eu faço para tirar o menos 7? Eu tenho que somar mais 7. Aí, cancela ele. Mas se eu somar mais 7 do lado de cá, eu tenho que somar mais 7 do lado de lá também. Então, em matemática, a gente costuma falar assim, ó, passa para o outro lado com operação inversa. Era menos 7, vai passar mais 7. E aí eu vou achar que o x é 9. Então, 9 menos 7 igual a 2. É o que deixa a sentença, a expressão verdadeira. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos pegar um segundo exemplo aqui, ó. X dividido por 3 mais 4 igual a 2. Ó, se eu tenho alguma coisa multiplicando ou dividindo o x, eu vou primeiro deixar essa parcela que tem x de um lado e tirar as outras coisas. O que eu posso tirar para o lado de lá que não tem x? Esse mais 4. Para mim tirar esse mais 4 daqui, eu tenho que subtrair 4. Só que se eu subtrair 4 do lado de cá, eu tenho que subtrair 4 do lado de cá também, do outro lado também. Na linguagem matemática, o que a gente fala? A gente fala que x ao cubo igual a 2, esse mais 4, eu passo menos 4, eu passo ele para o outro lado com operação inversa. Agora que eu consegui ficar com x sobre 3 igual a menos 2, agora eu quero correr com esse 3. Agora sim eu vou tentar tirar esse 3 do denominador. Esse 3 que está dividindo, eu tenho que, para ele sumir, eu tenho que multiplicar por 3. Só que se eu multiplicar de um lado, eu tenho que multiplicar do outro. Ou então, na linguagem que a gente costuma falar, o 3 está dividindo, passa multiplicando. E eu acho que o x igual a menos 6. Vamos fazer mais uma? E se eu tiver x dos dois lados, como é que eu faço? 7x menos 5 igual a 2x menos 10.
Aí eu tenho que levar o x tudo para um lado só. Eu vou pegar esse 2x aqui, ó, tirar ele daqui e deixar ele do lado de cá. Como que eu faço isso? Para tirar ele daqui, eu não tenho que fazer menos 2x, porque mais 2x, eu tenho que fazer menos 2x. Se eu subtrair 2x do lado de cá, eu tenho que subtrair 2x aqui também. E aí, é como se eu pegasse esse mais 2x e passasse para o outro lado do igual, menos 2x. Aí, o menos 5 eu conservei, igual o menos 10 eu conservei. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso fazer duas coisas já de uma vez. 7x menos 2x são 5x. Então, vai ficar 5x menos 5 igual a menos 10. Agora, eu tenho que correr com quem? Agora, eu tenho que correr com esse menos 5 daqui. Para mim correr com esse menos 5, eu tenho que somar 5. Só que se eu somar de um lado, eu tenho que somar do outro também. Então, vai ficar... É como se eu falasse assim, eu pego menos 5, tá? Menos de cá, eu passo mais para lá. Eu passo com operação inversa para o outro lado do igual. Tem um professor aqui na escola que eu leciono, que ele fala que o igual é o arco-íris. Passa debaixo do arco-íris e inverte, muda de figura o que é. Então, aqui, ó, 5x vai ser igual a menos 10 mais 5. Bom, agora, eu tenho, então, 5x vai ser igual a menos 5. Mas eu não quero o valor de 5x, eu quero o valor só de 5, do x. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que dividir isso aqui por 5, para tirar, deixar só x. Só que se eu dividir do lado de cá, eu tenho que dividir do lado de lá também. Então, é como se eu falasse assim, ó, o 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou achar x igual a menos 1. Agora, esse valor da incógnita, que a gente sempre chamou de x nos 3 exemplos, podia ser y, z, a, b, n, qualquer coisa, qualquer outra letra, o valor da incógnita, em uma equação, a gente chama de raiz. E o conjunto formado pelas raízes de uma equação, a gente chama de conjunto de solução. Então, aqui, ó, no caso do primeiro exemplo, o conjunto de solução seria 9, no segundo seria menos 6 e no terceiro seria menos 1. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês de sequência. Sequência é todo conjunto de números, né, que obedece sequência numérica, que obedece uma determinada ordem. Então a gente tem sequências que não são numéricas, por exemplo, que nem a espiral, a gente vai fazendo 1/4 de circunferências, de forma que eu vou dobrando o raio ali e faço a espiral. É uma sequência de linhas. Então, a lista de chamada de vocês é outra sequência, ela obedece uma ordem, a ordem alfabética, né? Por exemplo, outro exemplo aqui, 1, 8, 15, 22 é uma sequência, onde sempre o próximo número é o anterior somado de 7. Então, é uma sequência, ela tem uma lei de formação. Então, a partir do segundo elemento, o elemento correspondente ao anterior, adicionado de 7 unidades. Outra aqui, ó, 2, 12, 16, 17, 18. Quem vem depois? Eu já brinquei com isso com vocês na sala. Vem 200. Qual que é a lei de formação? Os números em ordem crescente que começam com a letra D. Sequências numéricas, geralmente, elas têm uma lei de formação. Olha essa do item 2 aqui, ó. Então, a gente pode dizer que o termo, qualquer termo dela vai ser o quê? O 1 mais a posição do termo menos 1 vezes 7. Então, olha lá, o primeiro termo, 1 mais 1 menos 1, 0, vezes 7, 0. Então, o primeiro termo é 1. Segundo termo, se eu fizer o n igual a 2, eu vou achar lá 8. Terceiro termo, se eu fizer ele igual a 3, eu vou achar lá 15. Então, sequência é isso, a gente chama de sequência. E assim a gente viu um pouco mais de expressões algébricas e equações
para a gente poder resolver a semana 3 do PET 4. Já já a gente faz a correção. Até lá!